Olá, mais uma entrevista especial que hoje recebe o antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares, um pioneiro no debate e formulações na área de segurança pública. Professor, escritor com mais de 20 livros publicados, Soares é um dos autores de Elite da Tropa, que seria filmado como Tropa de Elite 1 e 2. Ele agora está lançando outro livro, Desmilitarizar. Luiz Eduardo Soares foi secretário nacional de Segurança Pública e subsecretário de Segurança e Cidadania no Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado por participar desta conversa na TVE, que é a TV Pública da Bahia. Professor, em 2009, eu me lembro, o Brasil atingia a marca de 1 milhão de assassinatos, homicídios e mortes matadas, digamos assim, em 30 anos. Já passamos de 1,5 milhão. O senhor está lançando um livro agora chamado Desmilitarizar. De que forma o seu livro trata das questões centrais dessa tragédia? Em primeiro lugar, tentando focalizar a tragédia, porque nós temos uma capacidade, né, Bob, impressionante de naturalizar os dramas todos, aqueles que nos sensibilizam, inclusive, mas desaparecem. Isso não era para estar nas manchetes todos os dias? Todo, mais do que tudo. E é um verdadeiro genocídio de jovens negros e pobres, jovens negros e jovens pobres nas periferias das grandes cidades brasileiras. Talvez isso ajude a explicar o silêncio. Porque se a mesma avalanche mórbida atingisse as camadas médias e as elites, presidentes cairiam, governadores, secretários, etc. A depender do morto ilustre, numa velocidade impressionante. Numa velocidade impressionante, é claro. Mas isso acaba sendo parte da paisagem. O Brasil não tem ainda furacões. Bom, agora que foi abolida a crise climática, é capaz de não ter, foi cancelada, né? Um canetaço desapareceu. Mas, enfim, de qualquer forma, nós não temos os tais acidentes extremos e temos 60 mil homicídios dolosos por ano. Se nós verificarmos quem está morrendo, se nós reconhecermos que não há uma distribuição, digamos, igualitária, entre aspas, democrática da vitimização, nós talvez compreendamos a razão desse silêncio. São alguns que estão pagando o preço dessa nossa insanidade coletiva. Então, 60 mil homicídios dolosos por ano. O que acontece? Vem? Bom, aí é bastante complicado. Nós sabemos que os crimes letais intencionais são fruto das interações, as interações sociais, o feminicídio crescendo muito, estupros, violência contra a mulher, violência racista, enfim, violência homofóbica, e aquelas que são os resultados dos desencontros cotidianos, quando as armas estão disponíveis, a fartura de armas é um fator decisivo, mas nós temos também o tráfico, os tráficos de drogas, substâncias ilícitas, de armas, e tudo isso acaba promovendo esse resultado que só alcança essa magnitude por conta das desigualdades abissais, do racismo estrutural, das características da nossa sociedade. Como o seu livro trata essa questão? Sim, eu acho que o aporte é curioso, né, Bob? Quando a gente pensa no que eu vou te dizer agora, parece e é tão simples. Mas tão simples, por que é que nós não assimilamos como sociedade esse conhecimento? Que é um conhecimento vulgar. Beabá. Veja só, 60 mil homicídios dolosos por ano, mas quantos são investigados? Um número muito pequeno. Há uma grande controvérsia, 90%, polêmica. 90% provavelmente não são investigados. Os números circulam ali entre 8% e 10%, mas não são números seguros, consistentes. E isso é parte do problema. A despeito do fato do ministro Alexandre Moraes, quando deu a sua primeira coletiva com o ministro da Justiça, ter afirmado que nós não precisamos mais de pesquisas, nós precisamos de armas. Ele disse isso. E, no entanto, não sabia nos informar, por exemplo, qual era a taxa de esclarecimento de homicídio doloso, com quantos presos nós estávamos naquele momento, sob responsabilidade, supostamente, do Ministério da Justiça. Então, há essa dificuldade dos poderes da República de reconhecerem a importância do conhecimento até para a formulação de políticas públicas. Mas o fato é que nós não sabemos. O A do Beabá. Para começar, o A do Beabá nós não sabemos, mas estimamos pelas informações que são muito variadas regionalmente, que cerca de 90% dos homicídios dolosos não são investigados. Então a taxa de impunidade relativamente ao crime mais grave
é altíssimo. É um estímulo. É um estímulo e é absurdamente elevado. Mas isso não faz do Brasil, entretanto, o paraíso da impunidade, como frequentemente se diz. Por quê? Porque nós temos a terceira população penitenciária do mundo e a que mais cresce em todo o mundo desde 2002. Algo como 800 mil. Exatamente, 800 mil, estamos chegando por aí, também dados imprecisos, mas estamos chegando por aí. Agora vamos nos debruçar sobre esse universo penitenciário. Quem está lá, por que razões? Estão lá, 13% desse universo estão lá cumprindo pena por homicídio doloso, por crimes de morte intencionais, assassinatos. Um número pequeno. A grande maioria por crimes contra o patrimônio e por tráfico de drogas. Qual é o subgrupo que cresce mais desde 2007, mas muito mais do que a média, que já avança celeremente? O subgrupo formado por aqueles que cumprem pena por transgressões à lei de drogas, chamado tráfico. Entrevistamos há pouco tempo, aqui mesmo na TVE, o secretário de Segurança Pública da Bahia, que é um delegado da Maurício Barbosa, da Polícia Federal, e ele citou um dado que algo como 72% dos presos dessas levas seriam por conta do narcotráfico, é mais ou menos isso? Ele sabe certamente muito mais do que eu relativamente aos crimes que ocorrem e a população penitenciária na Bahia. No Brasil não é assim. No Brasil, 28% dos que estão no sistema penitenciário estão lá por transgressões à lei de drogas. Mas esse número é altíssimo, quase um terço da população, sobretudo se nós observarmos a trajetória, que é de crescimento acelerado, um crescimento mais intenso do que aquele, como eu dizia, que se verifica no conjunto desse universo. Portanto, esse está sendo o foco da política de segurança ou de insegurança no Brasil. Por quê? Há mais um dado importante, 40% estão no sistema, estão lá em prisão provisória. Não foram nem julgados. Não foram julgados. Quando são julgados, segundo as pesquisas, 30% são inocentados. Então, nós podemos estimar que desse universo de 800 mil, 40% de 800 mil, estão falando 300 e tantos mil. Estão lá porque... Não, 40%, se você imaginar que um terço desses 40% seriam liberados se fossem julgados, nós podemos chegar a entre 100 e 150 mil que estão lá sem que devessem estar. São meros números. Sim, estatística. Eles vão inchando o sistema, porque se você tem lá 150 mil inocentes entre os 800 mil, isso é um absurdo e já modificaria o quadro se nós libertássemos os que merecem legalmente já a liberdade. Bom, esse é o quadro geral. Por que 28% já são os chamados traficantes? E que tipo de tráfico eles fazem? Nós verificamos o seguinte, eles não são aqueles traficantes armados, fortemente armados. Aviãozinho. Eles não se impõem sobre territórios e comunidades pela força, são os aviãozinhos, fazem o varejo da substância. O secretário de Segurança, que a gente citou há pouco, ele inclusive que é uma raridade, é uma aves rara, ele acha até o presidente do Fórum de Secretários, algo do gênero, ele é a favor da liberação, ou da liberação, não, da liberação da droga leve, maconha, por exemplo. Ele não é liberação, ele é a favor de que isso não tenha mais em prisão como está dando, porque isso é enxuga gelo. Meus cumprimentos ao secretário. Que bom que ele tem um papel de liderança e pense assim, se todos pensassem como ele, nós daríamos um salto de qualidade extraordinariamente importante. Porque veja o que acontece. São os varejistas, por quê, Bob? Será uma entidade maligna e um deus ex-máquina, um leviatã, que nos conduz para o desfiladeiro, para o abismo, com má intenção, um demônio qualquer? Não, não são nem políticas equivocadas de maus gestores. É um mecanismo institucional que se reproduz autonomamente. Vou te dizer como acontece. A polícia que está presente em todo o Brasil, 24 horas por dia em todas as cidades, PM, ela é proibida de investigar. Segundo o artigo 144 da Constituição... Quem investiga é a Polícia Civil. Quem investiga é a Polícia Civil. Há um modelo policial ali definido, no 144, que impede a PM de investigar. Ela está presente, mas é proibida de investigar. No entanto, é pressionada por todos nós, a mídia, a opinião pública, a autoridade. Cadê a polícia? A produzir. O que normalmente as polícias militares entendem por produção? Claro que há variações, alternativas de interpretação aí, mas, via de regra, as PMs entendem por produzir, prender. Ora, se ela tem de prender, tem de responder a essa pressão e não pode investigar, o que é que lhe resta? Prender em flagrante delito. É o que lhe resta. Então, nós estamos com quase todas as nossas energias nacionais
voltadas para o flagrante, a prisão em flagrante. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? Alguns poucos, uma cesta básica de crimes que não são os mais importantes necessariamente, pelo contrário. Então, por exemplo, se você busca o tráfico, você não vai encontrar o tráfico internacional com volumes de recursos elevados, com interseção com práticas econômicas lícitas, legais, com suas infiltrações nas instituições, com crime organizado, com a política, etc. Nada disso. Isso tudo exige investigação. Quem é que você pode pegar? O aviãozinho. O aviãozinho. Então, a polícia militar não é porque ela seja mal intencionada. Ela tem que apresentar resultados. Ela tem que apresentar resultados que ela interpreta como sendo as prisões, ela não podendo investigar, ela joga a rede e captura no flagrante o aviãozinho. Até porque, por isso a lei de drogas é a grande ferramenta para a polícia militar, para ela parecer produtiva. Até porque imagina num condomínio, isso foi inclusive estudado por um delegado importante no Rio de Janeiro, que fez mestrado e doutorado, produzindo pesquisa de primeira qualidade, doutor Zacconi, Orlando Zacconi. Ele mostra que na Barra da Tijuca, no ano em que ele estudou, não havia casos de tráfico de drogas. Como assim? Imagina. Nós sabemos, da experiência direta, observando, que naqueles condomínios de classe média rola... O couro come. O couro come, rola droga, etc. Como é possível isso? É muito simples de entender. A polícia militar não pode entrar em áreas que são domicílios privados. Para entrar, ela precisa do mandado. Aliás, tinha condomínio que tinha até uma quantidade razoável de fuzis automáticos há pouco tempo. Né? Pois é. Não, aqueles fuzis não são do assassino, são do assassino de Marielle, tudo indica. Mas aquele é outra Mas eles estavam numa casa de um amigo dele, não estavam no condomínio do presidente. Estava depositado. Exato, estava aposentado. Mas, enfim, aí há uma interconexão entre esse assassino Marielle e o tráfico de armas, que é uma fonte importantíssima do crime no Rio de Janeiro, temos de explorar isso. Mas, enfim, você não pode entrar num condomínio, que é área privada, sem um mandato judicial. Para obtê-lo, é preciso apresentar resultados de uma investigação para justificar a emissão de um mandado por parte da Justiça. Você não investiga, você não tem mandato, então você não entra. Onde é que você vai buscar esses presos potenciais? Nos territórios vulneráveis. Ali é a lei da selva do ponto de vista do poder público, lamentavelmente, com a sua brutalidade policial extraordinariamente elevada, e com a política do pé na porta, ele não há domicílio, ali se joga a rede, se capturam os aviãozinhos. Então, para concluir, Bob, numa frase, quando nós levamos essa garotada toda, que segundo as pesquisas não agiam com violência, não estavam armados, faziam o seu ganho diário como aviãozinhos no varejo da substância ilícita, jogamos essa garotada que não está, repito, organizada, ainda que preste serviço ali para o tráfico, no sistema penitenciário, essa garotada, obrigatoriamente, para sobreviver, vai ter de se vincular a uma facção criminosa. Se tornarão soldados. Se tornarão soldados das facções, prestando lealdade subsequentemente à saída, porque é o único modo que há para sobreviver ao longo do período da prisão, sobreviver com um mínimo de garantias, etc. Então, o que nós temos como resultado? Nós estamos alimentando as facções criminosas, contratando violência futura, destruindo a vida de jovens por conta do casamento perverso entre uma lei de drogas irracional, perempta, hipócrita e um modelo policial que só existe no Brasil. Esse é o quadro. Esse é o diagnóstico inicial. Aí pulamos até para o Rio de Janeiro. Gente que trabalhou conexões no GSI estima primeiro que o GSI teria mapeado todo mundo, quem é chefe, quem não é chefe, mas que o custo de você fazer ações seria brutal. Se você fizer isso, é evidentemente desconectado dos outros braços do Estado, etc. Quem é chefe não é chefe de quê? Do narcotráfico, para valer, no Rio de Janeiro. E o que importa, que eu senti que eles consideram que estariam em estado de exceção comunidades que abrigam mais ou menos quase a metade da população do Rio, que 2,5 a 3 milhões de pessoas estariam sob comunidades que de alguma forma estão manietadas pelo milicianato ou algo parecido. Isso parece crível? Sim, perfeitamente crível. Aí nós estamos falando de milícias, não propriamente do tráfico. Claro. Ou milícia, somando os dois. Milícia que é tudo. Milícia já é mais... É o atacado. É o atacado. As milícias já são mais problemáticas, mais perigosas e têm mais poder no Rio do que o tráfico de drogas, sem dúvida. O que é, para quem eventualmente está ouvindo falar o tempo todo disso, mas não sabe, o que é estruturalmente uma milícia? É um grupo criminoso formado, em geral, por policiais, alguns ex-policiais, mas em geral policiais, militares civis, alguns bombeiros também, mas sobretudo policiais militares civis, ainda na ativa,
que se aproveitam do fato de serem policiais para colher uma série de benefícios ocupando certo território. Depois de ocupá-lo, exercendo pela força armada, o poder local e impondo uma espécie de exação paralela, uma cobrança fiscal ilegal, gás, informal, luz, televisão, sobre todas tudo. as atividades econômicas presentes naquela comunidade, inclusive sobre a terra e a fruição da terra, o uso da terra para moradias ou para outras finalidades. Eles seriam filhos ou netos, digamos assim, dos chamados esquadrões da morte da época da ditadura, ou tataranetos que vêm lá da escravidão ainda, do ponto de vista sociológico, antropológico, seria isso? Sem dúvida nenhuma, Bob. Eu penso exatamente assim também. Essas escuderies foram formas, nos anos 60, sobretudo, Lecoq, etc., de organização de policiais que se definiam como justiceiros e que praticavam, digamos, a sua legalidade paralela, né, por assim dizer, com execuções extrajudiciais, etc., que de início respondiam como vingança à morte de colegas e depois, se autonomizando, se tornava grupo de interesse que matava a soldo, respondia a interesse de comerciante, matava políticos que feriam interesse de outros políticos e se tornava um bando de criminosos. O que você diria, Bob, se você entrasse na sala de um delegado importante, num importante Estado brasileiro, e visse na parede um escudo grande da escuderie Lecoq? Eu sairia correndo imediatamente. Não faz muito tempo eu tive essa vontade, para você ver como isso está impregnado, continua presente no imaginário de policiais que têm poder ainda em vários estados brasileiros. O último, eu estou falando do Rio de Janeiro porque é uma espécie de estado síntese pela visibilidade, mas isso se propaga, infelizmente, por vários pontos do Brasil. Se diz, o último número que eu vi, seriam 50 comunidades sob milícia no Rio de Janeiro. Comunidades que a gente chamava antigamente favelas, mas são comunidades, ou isso já foi ultrapassado há muito? Já foi, eu não tenho um número para te dar. Não isso sei era o número de 2014, acho ainda, né? Nós temos 1.200 favelas no estado do Rio de Janeiro, aproximadamente. 1.200. Eu diria a você que talvez, certamente um terço delas já está sob a direção, sob o terror praticado pelas milícias ou pelo tráfico, mas sobretudo pelas milícias. Antigamente, tinha gente que dizia, antigamente eu digo há poucos anos, que dizia que o Brasil vivia em vários lugares um estágio de pré-máfia. O que a gente tem hoje já são máfias ou é algo ainda mais perigoso e mais difícil de enfrentar do que uma máfia, aquela famosa clássica máfia? Máfia não é propriamente um conceito, né? Uma categoria que se usa para descrever formas de organização que são usuais em vários países, etc. Nós temos a máfia porque aquelas características básicas, a organização para a fruição de realização de interesses econômicos de forma ilegal, se impondo pela chantagem e pela força, tudo isso está presente. Conexão com a política, fundamental. Então veja, no caso do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Quando as pessoas apostam numa liderança política, esperando obter, por conta de seu discurso forte, firme, na luta contra o tráfico, etc., para obter uma resposta afirmativa e com consequências benéficas para a segurança pública, com muita frequência, quando essa liderança não deixa muito claro o seu compromisso com a legalidade constitucional e com os direitos humanos, o que acontece é que essa pessoa que elege um líder assim, compra gato por lebre, porque elege o discurso duro e compra corrupção policial na ponta e anarquia policial. Porque quando você confere ao policial na ponta a liberdade para matar, confere também a esse policial na ponta a liberdade para não fazê-lo e para negociar a vida. A vida se torna uma moeda que se inflaciona rapidamente, qualquer um dá tudo o que tiver para sobreviver. Então, para uma franja policial que não é diminuta e que é corrupta, que obtém essa liberdade, esse passaporte para matar, é estimulado até a fazê-lo, se inauguram fontes de corrupção notáveis. Essas fontes de corrupção importam em negociação com os suspeitos. Essas negociações acabam se estabilizando em contratos, arregos, como se diz no Rio de Janeiro, arreglos, acordos. Esses acordos vão se transformando, submetidos a conflitos, rearranjos, mas eles significam o fim da distinção entre polícia e
crime, eles se fundem, esses segmentos. Não estou dizendo que seja o conjunto das polícias, conjunto das instituições, mas segmentos muito numerosos se fundem. Então, lá na base, esses segmentos se autonomizam relativamente ao comando, eles formam núcleos próprios de interesse associados ao crime, eles se tornam eles próprios criminosos e derivam daí para múltiplas atividades, inclusive muitas vezes de milícia. Então nós temos no Rio de Janeiro, com o estímulo à violência policial, o estímulo à milícia, à corrupção policial e à fragilidade policial. Agora vamos fazer uma rápida pausa no TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o especialista em segurança pública, Luiz Eduardo Soares. Voltamos já. De volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o professor e escritor Luiz Eduardo Soares. O governador do Rio, Witzel, na véspera da eleição, ele foi flagrado numa cena que eu considero dantesca, em cima de um palanque com dois sujeitos que depois foram eleitos deputados, quebrando, não ele, mas os ao lado, visivelmente ao lado dele, quebrando a placa de rua com o nome da vereadora assassinada Marielle Franco. E depois fez discursos sempre nesse caminho e autorizou, pelo que se lê, snipers a matarem à distância. Qual é o significado disso? Qual é a mensagem disso? Ainda mais estando colado a pessoas que fazem homenagens a milicianos, etc, etc. Pois é, e aquela cena, Bob, foi das coisas mais chocantes. Um detalhe, com a plateia urrando de prazer embaixo, que era o que mais assustador. Não, é a barbárie, né? Aquilo... Eu não acreditei a primeira vez, achei que fosse uma montagem, mas depois se confirmou. Também. Mas se fosse uma montagem, não é possível, não é possível. Porque aquilo é uma profanação. Quando você quebra o nome de alguém que já está morto e que estava sendo lembrada, a Marielle, pela placa, era uma homenagem à sua memória. Você está quebrando, destruindo a memória. Os gregos diziam que não há pena maior do que a destruição da memória. Não dar sepultura significava condenar ao esquecimento, e essa era a pior das mortes, é a morte eterna. E, portanto, é uma profanação. Isso sem nenhuma razão. Quer dizer, a Marielle, de que maneira ela poderia ser alvo desse ódio, dessa manifestação tão ostensiva, né, de brutalidade? Aí você diz, será que isso não se transmite na ponta, para o policial na ponta e para a sociedade em geral? Mas é claro, Bob, você tem toda a razão, porque há uma autorização tácita nos gestos, nas palavras. Há muito mais nas palavras e nos gestos do que apenas o que está explícito. Primeiro era o verbo. Primeiro o verbo. E mesmo sob o verbo, há esse espírito do verbo que são os significados que fluem e que nós todos percebemos. Então o recado está dado por isso, não por acaso. Nós tivemos nesses primeiros 3 meses, 4 meses já, no Rio de Janeiro, uma explosão da violência policial letal. Que números? Eu não sei de cabeça o número, mas é superior ao ano passado. E ano passado houve um aumento com a intervenção federal de 36% da violência policial letal no Rio de Janeiro. Posso lhe dar o dado até 2018. De 2003 a 2018, nós tivemos no estado do Rio de Janeiro 15.061 mortes provocadas por ações policiais. Quantos desses casos foram objeto de investigação, de denúncia por parte do Ministério Público e de avaliação judicial? O número não chega a 2%. Então, nós estamos diante da tolerância com a execução extrajudicial. Nós estamos diante de uma atitude gravíssima do Ministério Público, que é constitucionalmente responsável pelo controle externo da atividade policial. O Ministério Público está se omitindo e a Justiça abençoando essa omissão. Eu vou até antecipar uma pergunta que eu faria depois para voltar a esse mesmo assunto de milícias do Rio de Janeiro, que é: que papel tem esses, eu chamo de hora do terror, no final, no começo da manhã, na hora do almoço, antes do almoço e à noite, esses programas de rádio e televisão, supostamente policiais, tal. Que papel tem isso na conformação dessa coisa da violência brasileira, das pessoas em pânico, apavoradas, além dos dados objetivos? Eu não tenho o resultado de uma pesquisa objetiva
e seria um pouco leviano uma especulação. Mas acho que eu posso dizer, sem ser irresponsável, que esse tipo de programa sensacionalista estimula o medo de um lado, o desejo de vingança de outro. Acaba passando também uma mensagem para as polícias de que é necessário que elas atem como vingadoras, botando para quebrar, desrespeitando inteiramente a comunidade, moradores, etc. Então eu tenho a impressão que isso valoriza o que há de pior no seio das instituições policiais, e isso valoriza também o que há de pior em nós, porque o medo é parceiro... Esvazia as cidades e aí... Esvazia a cidade, e o medo é parceiro da nossa impotência, e quando nós nos sentimos impotentes, nós clamamos por um Pai Todo-Poderoso, vingador, que nos liberte do temor. Aliás, um exemplo clássico que, por exemplo, em várias cidades do mundo, quando tem um atentado, alguma coisa violenta, as populações vão para a rua. No Brasil, naquele, acho que 12 de maio de 2006, 18 milhões de habitantes da grande São Paulo se renderam a 3 presos. Marcola, Gigi do Mangue, mas não sei quem, que eram os caras da sigla que estavam atirando nos policiais de São Paulo. Quer dizer, uma cidade, as universidades fecharam as portas e as pessoas se esconderam. Pois é, mostrando aí a gravidade, a impotência e tudo isso, né? E eu acho que a outra, além dos programas que são tão negativos, há também declarações de autoridades, né? No Rio de Janeiro, autoridades dos anos 90 diziam: milícia? Não há isso, se há, é autodefesa comunitária. No início do século XXI, o discurso ainda era esse: é autodefesa comunitária. A polícia não oferece segurança, então há alguns membros da própria comunidade que se arvoram em proteger. Muito bem, não se trata disso. Nós sabemos que é um empreendimento econômico criminoso. E aí chegamos ao tema que eu queria voltar. O senador Flávio Bolsonaro, enquanto deputado estadual, tinha como seu motorista e faz tudo, parece que não apenas dele, mas da família, o Queiroz, que é o sujeito que evaporou, tem 5 meses, 6 que ele sumiu e ninguém consegue encontrá-lo, nem polícia, nem imprensa, nem ninguém. O mesmo Flávio homenageou milicianos durante os anos anteriores, ou gente que tinha até estava foragida ou presa. Quer dizer, acho que tem um significado isso, mesmo que isso não é uma acusação, mas são dados objetivos. Ele está sendo investigado pela justiça. Qual é o significado também disso? Isso é central. E eu acho que o melhor método para fugir é começar sendo foragido das pautas públicas. Se você conseguir sair das pautas da imprensa, da mídia, você já deu meio passo para o esquecimento e, portanto, para o sumiço, não é? E o Queiroz desapareceu, eu não sei de que lugar, mas certamente da mídia nacional. O nosso Houdini, o mágico que desapareceu. Parece que o problema deixou de existir. Isso é gravíssimo. Nós temos um senador que condecorou policiais criminosos que já tinham sido condenados quando foram por ele homenageados, né? Desde o início do século XXI houve vários casos. Alguns deles se mostraram envolvidos em crimes bárbaros. Um estava preso, o outro agora está foragido. Foragido. Esse que está foragido, segundo a polícia, é parte do escritório do crime, que é a milícia talvez mais violenta, mais brutal. E que tinha parentes trabalhando no escritório. Sim, do senador. Hoje senador, então deputado. Sim, quer dizer, não foi só um acaso. Todos esses casos convergem e reiteram um padrão, inclusive com as homenagens que se repetiram, que se reproduziram, e com os discursos, inclusive, do pai, que é hoje presidente, e que fazia homenagens à ação miliciana. Quer dizer, ele fazia homenagem ao grupo extermínio, que eu acho que estava na Bahia, e disse: bem-vindo ao Rio de Janeiro. Enquanto nós não tivermos pena de morte, vocês serão bem-vindos ao Rio de Janeiro. Quer dizer, há todos os elementos aí convergindo para uma atitude de aprovação daquilo que constitui o nosso maior mal. Como o discurso hoje é confuso e é fácil confundir, para ficar claro, eu faço uma pergunta que é uma provocação para que as pessoas percebam a gravidade disso. Apenas imagine se o Queiroz fosse um ex-funcionário, ou do Boulos, ou do Lula, ou do Haddad, com todas essas informações em torno. O mundo tinha acabado, né, Bob? O mundo tinha acabado, não se falaria de outra coisa, e com razão, né?
E com toda a razão. Então, essa aí, de fato, é um ponto. Sobre as milícias, se você me permite, alguma coisa interessante. Não sei se fora do Rio de Janeiro as pessoas entendem esse jargão, mas nós usamos no Rio muito a palavra gato para se referir a uma conexão escusa e ilegal, por exemplo, da luz, na televisão, etc, etc. Há um gato orçamentário no país todo, ou quase todo, que é o seguinte: os governos estaduais têm orçamento para a segurança pública. Orçamentos, em geral, muito grandes, mas não são suficientes do ponto de vista salarial para a massa policial, que é a massa trabalhadora, explorada, composta por cidadãos que estão arriscando a sua vida por salários, muitas vezes, indecentes, indignos. Né? Aí entra o seguinte: é preciso dar liberdade já a essa massa de trabalhadores para buscar uma complementação salarial, um bico. Segurança privada. Não. Então, onde é que nós fazemos o nosso bico, eu e você, para completar a nossa renda honestamente? Nas atividades que conhecemos, que estão próximas à nossa expertise. Eles também. Então, eles vão buscar um bico na sua área de atuação, que é a segurança, nesse caso, a segurança privada. Isso constitui, evidentemente, um conflito de interesse, porque quanto pior for a segurança pública, melhor irá a segurança privada. Portanto, há um conflito de interesse, o que torna ilegal, na maior parte do país e ao longo das últimas décadas, a atividade do policial no segundo emprego na segurança privada. Como, entretanto, é muito importante permitir que essa complementação salarial se dê para evitar a pressão sobre o orçamento público, que se transformaria em greves duras, com necessidade depois do governador ceder, etc. Então, para evitar pressão sobre o orçamento público, se concede aos policiais a liberdade para seguir adiante, suplementando a sua renda ou complementando, mesmo na ilegalidade. É verdade, os governadores, se estivessem aqui, diriam: não, mas essa é a responsabilidade da Polícia Federal. Legalmente, de fato, cabe à Polícia Federal vigiar, fiscalizar a segurança privada e, portanto, punir, penalizar, reprimir a segurança privada ilegal, informal. É verdade. Mas, mediante convênio, seria perfeitamente possível que os governos assumissem isso. Não querem, evidentemente, mexer nisso, caso é um vespeiro. A Polícia Federal não tem gente para isso, nem nenhum interesse, tampouco em agir nessa área. E não teria capacidade sequer do ponto de vista do contingente humano e material. E aí temos um exército, o último número que eu vi, não sei se é isso exatamente, há algum tempo, eram mais ou menos 600 mil homens e mulheres na segurança privada no Brasil, isso os conhecidos, quer dizer, isso é mais do que as Forças Armadas, é um pequeno exército, ou pequeno não, é um exército? Sim, bem mais que as Forças Armadas, eu também vi esse número, não posso comprovar, todos, porque eu não sei, mas nesse caso me parece que faz sentido, porque todos têm que trabalhar. E veja, o paradoxo é o seguinte: a maioria está trabalhando honestamente, dignamente, buscando complementar, enfim, o seu salário para dar a melhor condição de vida à sua família, etc., ainda que o faça na ilegalidade. Mas há um segmento cada vez maior que se aproveita de atuar nesse ponto cego do ponto de vista dos governos. E a indústria do medo. Sim, então, esse grupo percebe o seguinte: bom, nessa área não há nenhum controle, é um ponto cego, de fato, para os governos. E há um gato orçamentário, por quê? Porque o ilegal e o legal se conectam com essa omissão, com essa negligência estudada, planejada dos governos, do Estado, portanto, como instituição. E esses segmentos corruptos se aproveitam disso. Vamos adiante. Então, o que eles fazem? Provocam insegurança para vender segurança. Você dizia, às vezes em ruas nas quais não havia problema nenhum, eles começam a vender seus serviços, ninguém quer, então carros começam a ser furtados, problemas começam a acontecer. O irmão do deputado Marcelo Freixo, que conduziu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi um turning point, foi um momento de inflexão importantíssimo na luta contra as milícias. O irmão dele foi assassinado em 2006 porque se tornou síndico de um condomínio e resolveu legalizar as condições de contratação da segurança privada ali, para fazê-la formal, etc. E ele foi assassinado. Isso é só um exemplo importante que eu acompanhei, mas que mostra e de o lá perigo. Pra cá, pior. Sim, as coisas foram se degradando. Mas essa é uma forma, produzir insegurança para vender segurança. Mas isso é muito pouco.
O que eles fizeram no Rio? Observaram que o tráfico faz algum dinheiro negociando drogas. Por que nós não fazemos isso? E fazemos muito mais. Porque os traficantes estão apenas operando com uma faixa de negócio, com um nicho de mercado. Nós temos aqui diante de nós toda a economia. Transporte, comércio local, gás, acesso luz, à terra, gás, luz. Por que não controlar o território para extrair todos os benefícios que seriam provenientes de todas as atividades comerciais pela força? E aí se iniciam as milícias. Esse recente desabamento no Rio de Janeiro, na Muzema, controlado por milícias, inclusive o negócio de construção ilegal. Exatamente. No Elite 2, um livro que eu escrevi com companheiros, que é o Elite da Tropa 2, há um relato minucioso de um caso real, que a gente apresenta como ficção, que é análogo a esse da Muzema. Então, o livro foi publicado em 2010. Há muitos casos que já são antigos. Qual é a dificuldade maior para enfrentar as milícias? É porque eles são policiais. Então, hoje em dia, você encontra todas as configurações. Milicianos terceirizando para traficantes o negócio das drogas nos seus territórios e recebendo por isso. Faça esse serviço. Ou esmagando o tráfico local para substituí-lo. Ou contratando ad hoc serviços de ex-traficantes ou daqueles que foram deslocados para a sua ação. A sua ação não implica custo nenhum para eles, porque eles mobilizam a força policial institucionalizada, é o Estado que paga. Vamos tomar essa área porque há tráfico aqui. A polícia toma, investe, etc., e recua. E esse refluxo abre o território para que os milicianos então se apropriem. E eles começam a disputar politicamente, porque quando há muito recurso e muito potencial econômico e muito poder, eles começam a se dividir. E ao contrário dos traficantes que apenas apoiam alguns candidatos mediante pagamento, eles se arvoram em se apresentar como candidatos eles próprios. Então, eles têm um projeto político. E aí nós estamos chegando na política. Exato. E na contrapolítica, digamos assim. Na pré-eleição, você defendeu uma aliança o mais amplo possível, na chamada centro-esquerda, esquerda, tal. Eu lhe pergunto, há condições hoje para que isso se dê, de alguma forma? Quer dizer, o que chama de conservadores, que na verdade acho que é em parte uma brutuculândia, porque nós estamos falando de crime organizado também, conectado a isso, não é só conservador, né? Mas há condições, você vê na sociedade hoje, que condições para que essa oposição se organize em relação a tudo isso? Bob, pensando primeiro o país, pensando no Brasil, acho que nós estamos diante de uma armadilha, de um grande desafio. Seria muito importante, do meu ponto de vista, uma frente muito ampla, democrática, inclusive com conservadores, porque o que está em jogo é o país, a soberania nacional e a própria democracia. Eu acho que a Constituição está em risco, as instituições estão aos frangalhos. Alguns dizem assim, não, mas as instituições estão aí funcionando. Eu respondo, bom, estão funcionando como um ventilador no fim do mundo. Um ventilador que funciona a pilha no apocalipse. Ele continua girando para lá e para cá. E o mundo se desfez. Depende da fotografia. Pelo amor de Deus. Então, nós precisaríamos dessa enorme aliança. Ocorre que não há só uma oposição entre democratas e antidemocratas. Há também uma disputa em torno da natureza do desenvolvimento brasileiro ou da natureza da organização econômica brasileira, porque nem se falaria em desenvolvimento na linha neoliberal. Em resumo popular, para quem vai a grana? Para quem vai a grana, como nós podemos promover uma grande aliança com segmentos conservadores que, entretanto, defendem a radicalização de uma agenda neoliberal que implica uma verdadeira selvageria social com descarte dos direitos. É impossível essa aliança se você tem como projeto o respeito à soberania nacional, a redução de desigualdades e um país minimamente civilizado, né? Então nós precisamos dessa ampla aliança, mas há um óbice a essa aliança. No meio do caminho tem uma economia. No meio do caminho tem a economia e tem uma pauta, uma agenda econômica irascível, radical, que é essa do ministro Paulo Guedes, que ele encarna. Está falando da Previdência, por exemplo. A serviço do capital financeiro e da hiperexploração na força de trabalho. E com conexões internacionais óbvias, porque é evidente que há interesses geopolíticos em desmembrar o Brasil, em fragilizar o Brasil. O pré-sal está aí e todas as riquezas extraordinárias do Brasil no momento que antecede a explosão da crise climática, ela já está aí, né? Então, como promover uma aliança
em torno da democracia se parte daqueles que aceitariam o jogo democrático e, entretanto, se colocam numa posição assim tão extremada. Né? Resumindo, e para ficar claro, antes de que entremos na próxima pergunta, no momento em que, beirando o Brasil, estão norte-americanos que precisam de petróleo, cada vez mais, chineses e russos. Esse é o quadro, né? Abutres e abutres, e uma fragilidade extraordinária, né? Nosso presidente batendo continência para o grande império e as atitudes concretas agora com a verdadeira destruição gradual aos pedaços da Petrobras, com suas cadeias produtivas sendo dizimadas e as florestas, né, entregues cada vez mais à sanha, à voracidade do agronegócio, as terras indígenas ameaçadas gravemente. Então nós estamos diante de um quadro que dificulta a construção de alianças, porque há uma insensibilidade muito grande entre os setores conservadores relativamente à questão dos direitos fundamentais e da soberania. Mais uma rápida pausa no TVE Entrevista Especial, que hoje conversa com o cientista político Luiz Eduardo Soares. Voltamos já. Estamos de volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje conversa com o antropólogo e especialista em segurança pública, Luiz Eduardo Soares. Professor, sem descuidar do óbvio que a segurança pública é uma questão que tem a ver com toda a sociedade, todas as circunstâncias, mas a esquerda no poder também não se mostrou capaz de resolver ou encaminhar de alguma forma essa questão da segurança pública de uma maneira eficaz. O que a gente tem agora a tomar como referência Witzel, Dória, o presidente Bolsonaro, etc., é uma coisa autoritária. Onde foi que a coisa errou? Onde é que se falhou? Aliás, se não me engano, você foi secretário de Segurança Nacional no começo do governo Lula. Quais foram os obstáculos? Bom, esse é um grande tema que me é muito caro. Nesse livro que eu estou lançando, há alguns capítulos destinados a refletir sobre isso. Por que nós não somos capazes, nós que defendemos direitos humanos, a redução de desigualdade, e achamos que a questão do racismo é crucial para a sociedade brasileira e que o antirracismo deve nos orientar. Por que nós não conseguimos, até agora, nos unir em torno de um programa mínimo, em relação à segurança pública? Que tem a ver com drogas. Que tem a ver com drogas, por exemplo. Né? Eu defendo a legalização das drogas há há décadas. Eu procuro mostrar como, de fato, o modo pelo qual as drogas estão, ou a guerra às drogas está se desenvolvendo é muito pernicioso, não está sendo útil. Os resultados são tão evidentes, Bob, no mundo todo, que os preconceitos estão sendo derrotados. Estados Unidos já tem 10 estados legalizados. Sim, agora é um processo inexorável, porque o mínimo de racionalidade está impondo que aceitemos as evidências. As evidências mostram o consumo vai muito bem, obrigado, apesar da guerra às drogas e dos trilhões de dólares de gastos. Quem é que tem se beneficiado disso? O próprio tráfico ilegal, que já se fundiu à economia legal, com consequências dantescas, para usar um belo adjetivo que você evocou, e a corrupção policial e de autoridades do Estado, que cresce nesse contexto, sem que se obtenha qualquer vantagem. E quem paga o preço são os mais pobres, são os jovens negros, são vítimas desse genocídio que está em curso nas periferias, etc. Então nós estamos diante de um quadro que é tão evidentemente negativo que a alternativa se imporia. Mas as esquerdas têm muita dificuldade, o campo da esquerda, na sua pluralidade, né, tem muitas dificuldades em pensar a segurança pública, pensar a questão das drogas, inclusive em torno de um denominador comum muito simples. Porque acho que há uma avidez por responder a demandas eleitorais e eleitoreiras. Acaba agindo da mesma forma. Que acaba fazendo com que todos caiam no poço comum, que é dizer o que as pessoas querem ouvir, porque o senso comum vai se impondo, vai se reproduzindo, os preconceitos se fortalecem, e ou você reitera o preconceito, ou você está fora do jogo. Então vamos fazer vamos reiterar o preconceito, porque aí
chegamos ao poder e no poder damos um passo um pouco mais iluminado, ilustrado, positivo, construtivo. Não é o que tem acontecido, porque também o poder está sob constrangimento do senso comum, enquanto a mídia estiver completamente, digamos, externa ao jogo democrático, enquanto ela for monopólio, nós não temos como avançar de modo algum contra preconceitos. Por exemplo, você tem o debate público. Que debate público de fato se faz? Esse debate que nós estamos fazendo na TVE, tem agido como TV pública, o Brasil não tem nenhuma emissora em rede nacional, em horário nobre, que tenha debate sequer sobre futebol. Um continente desse tamanho, nada é discutido com todas as posições presentes à mesa. Você vê a história da Previdência, vendo televisão, ouvindo rádio, só se fala de Previdência, mas só de uma perspectiva. Você ouve uma perspectiva crítica rapidamente, excepcionalmente. Então, faltam veículos, de fato, dispostos a discutir em profundidade, com base nas evidências, nos dados, nas informações, no conhecimento acumulado, porque o discurso agora do governo federal é de desqualificar o conhecimento e desqualificar as ciências sociais, sociologia. E eu penso, meu Deus do céu, como é possível examinar, por exemplo, a questão da segurança pública sem a sociologia, a antropologia, a história, a filosofia, etc. Mas sem a sociologia, por exemplo, como é que nós vamos analisar a relação entre políticas públicas e seus efeitos, a complexidade de fatores envolvidos que tem de ser objeto de uma ação na política preventiva para que nós evitemos que certas tragédias ocorram? Como é possível trabalhar nessa área racionalmente, sem os instrumentos científicos mínimos? Essa é uma outra questão que eu queria conversar. Primeiro, lembrando que o que hoje dizem marxismo cultural, Hitler, no livro Mein Kampf, Minha Vida, chamava de bolchevismo cultural. Então, isso não é nenhuma novidade, você usar esse fantasma. Não sei se você concordaria que essa coisa do anti-intelectualismo, que me parece uma bobagem oca, não seria uma revanche do ressentimento? Claro. De frustrações, recalques, etc, de gente que por um motivo ou outro sempre esteve à margem, e não importa a classe social, e de repente isso tem um imã que junta tudo isso? Claro, claro. Eu sinto que sim, Bob. Não é à toa que o governo atual é a, digamos, exaltação do baixo clero. Aquilo que se chamava baixo clero no Congresso Nacional, que eram aqueles deputados lobistas que faziam só negócios e que não tinham nem capacidade de formulação, até para defender suas posições, por pior que fossem. Isso era chamado baixo clero. Você sem formação adequada e trabalhando... O baixo clero venceu, triunfou, como dizia hoje o de Andrade, lá nos anos 20 do século passado, triunfou o garçom de costeleta. Nada contra os garçons, mas naquela época essa era a imagem do elogio à ignorância, etc., que acabou se impondo, né? Agora temos, por exemplo, cineastas indo negociar com Alexandre Frota. Migalhas, ou sabe-se lá o quê. Triunfou a costeleta, naquele sentido dos anos 20 do século passado. É muito triste isso. Mas um outro aspecto para chamar aqui os liberais digamos, as honras, né, para que eles façam as honras da sua tradição. Onde estão os liberais no Brasil? Não estou falando dos neoliberais selvagens, né, que estão como lobos para descartar direitos. Os liberais de boa cepa. Clássicos. Aqueles tipo Cláudio Lembo, Marco Maciel, na política, por exemplo. E o John Stuart Mill, que defendia as liberdades, defendia os direitos da mulher. Os liberais de boa cepa começam defendendo a legalização do aborto, a legalização das drogas, a liberdade para o comportamento, para começo de conversa. Os liberais partem daí e se aplicam à economia valorizando o mercado. Mas o mercado com alguma disciplina que impeça o descontrole completo que conduz à selvageria. O mercado regulado, né, com alguma inteligência e com compromissos sociais que, inclusive, atentam para interesses, respeitando minorias, segmentos desprestigiados, etc. Esses liberais nunca existiram no Brasil, salvo excepcionalmente. Quando eles falam do mercado, aí sim
se tornam muito mais vibrantes e enfáticos. Mesmo assim, entretanto, quando a competição não atinge seus interesses, seus bolsos. Quando atinge, então recorrem ao patrocínio paternal, que eles tanto criticam, por parte do Estado, etc. Mas nós, no Brasil, não podemos prescindir de um centro liberal que erguesse a bandeira, por exemplo, uma bandeira típica da tradição liberal, dos direitos humanos, da bandeira francesa da Revolução de 1789. E a propósito da sua pergunta, onde estão os liberais, eu pergunto, você que é um intelectual engajado há décadas e um pioneiro no debate das questões de segurança, onde estão os grandes intelectuais também do outro lado? Quer dizer, não estão tendo espaço, estão assustados, estão soterrados, onde estão? Claro, estão nas suas academias, etc., mas por que não estão na cena? Eu acho que, e não é propriamente por vergonha, em alguns casos suponho que sim. Você olha o que nós ajudamos a construir. Meu Deus do céu, vou fingir que não é comigo. Querido, encolheram as crianças. Em alguns casos sim, mas eu acho que eles estão também numa armadilha complicada, porque eles provavelmente estão na expectativa de que Paulo Guedes triunfe, que a Previdência seja aprovado e que eles poderão, então, cavalgar o sucesso do que para eles é uma economia liberada dos controles estatais e com a hiperprivatização e a partir daí começar a nova era de um Brasil plenamente capitalista no sentido moderno, tal como eles idealizam, independentemente do sangue que verte na base, independentemente da magnitude da desigualdade, da exploração, do racismo que prospera e se reproduz, etc. Independente disso. Tem essa idealização de uma economia que deslancha. Então eles devem estar pensando, bom, vamos olhar para o lado, deixa que o açougue resolva agora o problema nessa carnificina moral e prática, e daqui a pouco nós vamos pegar carona na ascensão econômica, que não vai acontecer, a meu juízo, essa é uma idealização absurda completamente. E já tinha tido um ensaio disso na destruição criadora ali no governo Fernando Henrique em relação a essas visões econômicas ultraliberais, tal, não? Sim, mas quando a gente olha retrospectivamente, ali era até leve. A delicadeza, né? A sofisticação, o refinamento daquela vaga, digamos, neoliberal, o gel. Faz com que a gente perceba melhor quão radical é o momento atual, né? E a radicalidade, para mim, está explicitada não nesses discursos tão absurdos que a gente ouve diariamente, mas está, sobretudo, manifesta no ideário de Paulo Guedes, sabe? Eu acho que essa é a face mais bárbara de todo esse projeto. Mas esses discursos grotescos, hilários, coisas absurdas que a gente ouve todo dia, mas na verdade tem um projeto de poder que passa pelo Paulo Guedes com seus interesses, que é o desmonte de um Estado, e aí eu pergunto também como enfrentar o desmonte de um Estado que tinha avançado em políticas públicas em relação a direitos humanos, educação e cultura, e a imposição de um outro Estado, que eu, na mesa de bar, chamaria de teomoneycrático. Uhum. Tem algo acontecendo aí perigoso, ou não? Claro, Bob, e essa é uma pergunta transnacional. Eu acho que essa é a pergunta central, não diz respeito só ao Brasil. Se a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, vê o caso da Hungria, vê a situação agora da Polônia, há exemplos que são muito claros do novo modo de desconstituição do Estado, de destruição da República. São vagas revolucionárias, contra-revolucionárias, porque se manifestam como um bloqueio a avanços sociais, etc., mas com perspectivas antissistêmicas que caracterizariam as transformações mais radicais. Só que elas se dão insidiosamente, vão se filtrando nas instituições, substituindo o ministro do Supremo, modificando a regra de composição do Supremo, por dentro das instituições, operando, digamos, uma ação, no fundo, jacobina contra toda discordância, contra todo tensionamento, e isso avança na direção da destruição mesmo do Estado Democrático de Direito, está claro. Eu acho que a prisão de Lula é o grande símbolo, a meu juízo, do que isso significa, sabe? Uma prisão política do principal líder de oposição,
que torna problemática qualquer conversa sobre democracia. Esse silêncio, essa anomia, essa coisa nas ruas, que tem muitas explicações, mas principalmente por parte dos indignados com a imoralidade, que foram para as ruas, será que também não tem a ver com a percepção do que significou o processo de impeachment, partindo-se do princípio que governo ruim se tira nas urnas, não inventando truques? Porque foram 62 pedidos de impeachment até se chegar à chamada pedalada, quer dizer, tinha uma intenção clara desde o fim da eleição. Não, sem dúvida, eu acho que o impeachment tem essa característica, abre a porteira do inferno, de fato, mas Lula era o grande alvo. Desde muito antes. Eu acho que sim, eu acho que o alvo era atingir a grande liderança popular com uma perspectiva progressista e, sobretudo, com um compromisso geopolítico que deslocava o Brasil dessa linhagem americana. Essa é uma pergunta. Do ponto de vista das elites econômicas, financeiras, tem nexo, ou tinha nexo, ter o Lula como inimigo? Objetivamente falando? É uma pergunta que eu me faço, já fiz muitas vezes a meus colegas e a políticos também. Do meu ponto de vista, Lula é a maior liderança de centro no Brasil. É uma liderança eminentemente centrista. O pessoal da Terra plana não vai concordar. Não vai concordar. Um centrista civilizado e progressista. Centro, por quê? Porque Lula foi capaz de distribuir renda, de promover políticas sociais muito significativas. Harmonizar interesses. Harmonizando interesses, sem tocar nos grandes interesses, sem tocar no capital financeiro, sem tocar, inclusive, no monopólio da mídia. Ele conviveu com esses aspectos todos, domesticando, disciplinando, digamos assim, movimentos sociais, aqui e ali cooptando, aqui e ali fazendo concessões, com muita sabedoria. Eu não estou dizendo que isso tenha sido bom, acho que devemos muitíssimo a Lula, mas há erros históricos que estão se comprovando reais agora. Claro. Mas, de toda maneira, foi um estadista e é uma figura insubstituível para as elites. Não há como pensar o futuro do Brasil sem selvageria, a anomia extrema, sem o sangue vertendo, sem tanta brutalidade, com o mínimo de justiça, caminhando num sentido cumulativo, gradualista, na direção do aprofundamento da democracia. Não há essa possibilidade sem uma liderança desse tipo, que mereça a confiança popular e que infunda a credibilidade das instituições. Fala-se muito do bolivarianismo, né, de Lula, mas qual? Ele recusou o terceiro mandato, estava na mão dele, ele tinha 85% de aprovação popular, ele sempre recusou isso. 83%. Deixou muito claro sempre o seu apreço institucional. Por que as elites desprezaram Lula, fizeram essa campanha completamente indigna? Aí voltamos a 1800. Eu acho, Bob, que a questão-chave é que as elites não poderiam mais conviver com uma geopolítica independente. Eu acho que esse é o ponto de não retorno, entende? E Lula significaria uma geopolítica independente, com o Celso Amorim, etc. Para botar a conversa na mesa do bar ou na calçada, a gente está falando aqui, por exemplo, em resumo, de petróleo, o declínio norte-americano sobre a questão energética começa em meados da próxima década. Geopolítica, objetivamente falando, é isso, por exemplo. Claro, claro. E para onde corre a necessidade energética norte-americana? Eles têm que se precaver, evidentemente. O gás metano, o gás com o qual eles estão operando é caro ainda. Enfim, há testes aqui e ali que têm algum interesse, mas eles sabem que o petróleo ainda será o ouro negro por décadas, né, e objeto de grande disputa internacional. Pelo menos umas 5 décadas, pelo que se supõe, 4 décadas, etc. Tempo suficiente para que uma sociedade vá à ruína ou preserve seu poder, seus interesses. O que está em jogo é muito grande. E a água? O Brasil. A biodiversidade é parte do patrimônio que estará para o futuro, como o petróleo está presente. Né? Disputa feroz. Disputa feroz. Nós temos aí grandes players, grandes jogadores internacionais. Estados Unidos, Rússia e China. Basicamente. E aí você não vê um risco muito grande numa hora como essa. O Brasil voltado para si, para o seu umbigo, como sempre, absolutamente se fragilizando. Você não vê no médio e longo prazo um risco muito grande nisso? Não, é claro, porque a política anterior me parecia muito inteligente e foi reconhecida internacionalmente como digna,
perspectivas de soberania, tanto quanto possível naquele contexto, apontando para a construção de outros poderes, outras alternativas, de modo que nós tivéssemos alguma multipolaridade que reduzisse os efeitos perversos desses confrontos entre grandes impérios, etc. A construção dos BRICS era alguma coisa preciosa. Isso tudo foi para o espaço. Né? A construção na América Latina dos laços... Para negociar em bloco. Negociando em blocos. Vamos valorizar as bilaterais, as negociações bilaterais que têm o seu lugar, etc. Mas do ponto de vista de uma política internacional, o Brasil nunca tinha alcançado aquela relevância e nós estávamos numa posição crescentemente importante para os destinos mundiais. O jogo era muito importante. Por exemplo, na Venezuela, se nós tivéssemos tido uma postura de soberania, de independência... Seríamos agora os condutores de negociações. E não o filho do presidente indo para a fronteira. Exato, exato. O ex-chanceler Celso Amorim sempre diz: nós já jogamos no passado papéis importantes, inclusive com o governo Chávez, etc. 2002. Impondo recusa a programas de Chávez, etc., em nome de respeito democrático, com negociação, com diálogo, abrindo novas perspectivas. Se você acua o poder, você o obriga, para não se extinguir, a reagir com violência e brutalidade. Isso é uma estupidez, mas interessa a beligerância, interessa àqueles que estão dispostos a derrubar os muros. Então o Brasil, enfim, são tantos os exemplos. Nós estamos numa situação tão triste de retrocesso obscurantista e com um destroçamento, né, da nossa soberania, que é muito difícil falar. Então, uma última coisa, estamos no finalzinho. Um pouco mais otimista. Mas o genial professor Milton Santos dizia que existia uma sociedade que se movia sem a gente perceber, né? Exato. Tem uma sociedade, efervescência cultural, rappers e feminino, e tudo andando. Que tempo vai levar para que isso resulte em política? Lá em cima. O outro lado de toda a moeda negativa que nós focalizamos, o movimento feminista talvez nunca tenha sido tão forte no Brasil. Os movimentos culturais das juventudes nas periferias, movimento LGBT, dissociando corpo, sexo, gênero, abrindo novas perspectivas para a liberdade humana, para a emancipação, para a reconstrução de si. São experimentos de sociabilidade, invenções de linguagens culturais. Quando você atravessa os muros da cidade, vai à periferia e percebe o potencial extraordinário nas favelas, comunidades, com a juventude, e na área cultural isso se manifesta sobremaneira, você volta recarregado de energia. E quando vê as lutas no campo, as comunidades quilombolas, as comunidades de lideranças de terreiros, as comunidades de camponeses resistindo à expropriação, que retorna agora com toda a ferocidade, mas essa resistência ainda vigorosa também, isso nos enche de esperança. Não é só o jogo político que se trava, nós travamos um jogo histórico de uma política com P maiúsculo, que se dá no fundo da sociedade, nas raízes, no grassroots, para usar a expressão interessante americana, lá onde estão as raízes de fato, com potenciais de transformação que às vezes à distância a gente não é capaz de perceber. Então isso nos enche de esperança, há sempre um horizonte adiante. Professor, muito obrigado por aceitar o convite da TV Pública da Bahia para essa conversa, que tenhamos outras. Foi um prazer, Bob, sempre à disposição. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou este TVE Entrevista Especial. E continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.